Oi, gente, como vocês estão? No vídeo de hoje eu vou atualizar um vídeo que eu fiz há um ano atrás, eu acho, que é sobre o que eu acho de Nice. Há um ano atrás eu fiz um vídeo sobre o que eu achava sobre Nice e eu tinha mais ou menos 3 meses que eu morava aqui em Nice, no sul da França. Agora, atualmente, deve fazer um ano e meio que eu já moro aqui. Então eu vou contar pra vocês, falar pra vocês o que eu acho sobre a cidade. Naquele vídeo eu fiz uma comparação entre Nice e Paris, porque eu tinha acabado de sair da região parisiense, então as coisas estavam muito frescas na minha cabeça. Ainda tá um pouquinho, mas muita coisa assim que mudou lá. E daí eu não sei se dessa vez eu vou comparar. Pode ser que eu compare alguma coisinha ou outra e tal, pra quem nunca morou na França, tá vindo do Brasil, quer saber se morar em Paris é bom, ou Nice, o sul da França, ou se você já mora em Paris, já sabe como é aí, mas quer saber como é aqui no sul da França, também vou falar sobre o sul da França, sobre como é morar aqui em Nice. Uma coisa que sempre me perguntam é o que eu acho de Nice. Gente, de verdade, pra mim Nice foi a melhor cidade que eu já morei. Eu sei que aqui tem muitos problemas, mas de longe foi a melhor cidade que eu já morei. Eu já conheci também outras cidades aqui na França, e de todas as cidades que eu conheci, eu ainda prefiro Nice. Quer dizer, eu gosto de Menton também, né? Eu gosto de Cannes, mas eu prefiro morar em Nice. É isso, assim, mais ou menos como mais ou menos. É, E sobre como é viver em Paris, assim, o que fez meu marido também, a gente sair de Paris e vir pra cá. Lá, as coisas em Paris é melhor, que assim, quando se trata de emprego, muito melhor em Paris, na região parisiense é muito melhor. Na região parisiense, em Paris, paga melhor do que no sul da França. Mesmo assim, a gente preferiu, ele lá na época ele tinha recebido uma proposta muito boa e também uma proposta para morar aqui no sul. A gente recusou aquela proposta, que era muito melhor que aqui no sul, para poder vir morar no sul, porque aqui a gente queria ficar num ambiente mais relaxado, mais tranquilo. E a gente veio para cá, né, para o sul, e eu acho que foi uma das melhores coisas que a gente fez. Aqui é muito bom de morar. Eu sei que aqui já teve vários problemas, por exemplo, atentados. Uma das coisas que você talvez você não saiba, mas aqui no dia 14 de julho, que tem um feriado, uma comemoração que acontece aqui na França, sobre a queda da Bastilha, tomada da Bastilha, enfim. Teve um atentado no 14 de julho, né? Eu não lembro qual foi o ano, não sei. Eu não lembro qual foi o ano. Não vou falar besteira aqui, mas eu posso botar para vocês qual foi o ano. O que acontece aqui é uma queima de fogos no dia 13 à noite, porque aqui aconteceu um atentado no dia 14 de julho. Então, para respeitar as pessoas que faleceram nesse dia, né, não existe uma comemoração aqui. Aqui em Nice, eu adoro a Nice. Uma das coisas que me cativou em Nice foi por causa da vibe da cidade. Aqui é muito alegre, é muito contagiante, sabe? As pessoas são vivas, são mais afetuosas, são mais tranquilas também. Só de você sair de casa, dar de cara com o mar, já é muito maravilhoso. Aquele céu azul com mar azul é perfeito, né? É uma cidade bem encantadora e aqui fica um pouquinho mortinho no inverno, né? Fica bem mortinho, mas incrível, né? Em Paris fica muito frio. Eu lembro que ficava com muito frio, eu não gostava de sair no inverno em Paris. E aqui é mais tranquilo o inverno, eu acho melhor o inverno aqui. E aqui fica mais vazio as coisas no inverno. Já quando chega o verão, olha, de verdade, eu não aconselho, quem tá assistindo esse vídeo, eu não aconselho ninguém a viajar, sair do Brasil e vir pra cá no verão daqui, no verão daqui. Porque é um calor absurdo, é um calor absurdo. Na época do verão aqui, a gente teve um problema muito grande com o nosso apartamento, nosso antigo apartamento, e daí eu e meu marido tivemos que morar no hotel. A gente foi salvo um pouquinho no verão, porque a gente morou no hotel e tinha ar-condicionado. Porque as casas, algumas casas, não sei se são todas, não posso generalizar,
mas algumas casas no Porto e na Velha Nice e tal, não tem um sistema de refrigeração, não tem ar-condicionado, e aqui é muito quente. Então a gente passava um calor absurdo no Porto. E era muito quente. A gente tomava, tipo, vários banhos por dia e continuava suando e abria tudo, não adiantava. Tinha que fechar tudo e fechar tudo mesmo para poder tentar ver se conseguia refrescar. Chegava tarde da noite, quente, muito calor. Bom, aqui é muito quente no verão. Não sei como, não lembro como era em Paris. Eu lembro que Paris era muito quente, mas aqui eu acho que consegue ser pior. Não tenho certeza. Eu atualizo vocês quando chegar o verão, que já tá chegando, por exemplo. E assim, quer vir para cá no verão, paga um apartamento, um hotel, um Airbnb com ar-condicionado, que é muito, muito quente, de verdade. Então, protetor solar, né? E uma coisa interessante também aqui de Nice é que a praia, ela não é de areia, que a gente está acostumado no Brasil, né? Aqui a praia é de pedra, então a gente usa um sapatinho para poder se proteger o pé das pedras, porque incomoda muito, machuca o pé quando você vai andar nas pedras. Tem uma praia lá em Menton que é de areia mesmo, então é super tranquilo. Em Cana também é de areia, então se você preferir praia de areia, esses dois lugares são ótimos para poder ir. E uma coisa também legal aqui de Nice é que eu tenho muito fácil acesso a ir para essas cidades, sabe? De ônibus mesmo, demora um pouquinho, mas dá para ir. O preço da passagem costuma ser 2 euros, eu acho. Para Mônaco tá 2 euros, antes era 1,50, mas aumentou. Não sei se para Cannes agora tá 2,50. E estou falando sobre passagem, então vamos falar sobre passagem daqui em Nice. As passagens aumentaram um pouquinho, era 1,50, agora tá 1,70, mas o que eu faço é comprar esses tickets aqui, que vem 10 passagens, vocês conseguem ver, ó. 10 passagens e eu pago por 10 euros isso aqui. Ou, isso aqui é uma coisa interessante a se dizer, é que se você comprou esse cartãozinho aqui de passagem, esse ticket de passagem, se você tiver acompanhado com uma pessoa e ela não comprou o ticket, você e ela pode usar esse mesmo ticket, tá bom? Não tem problema. O que você também pode fazer, se você for morar aqui, é fazer essa carta aqui, ó. Esse cartão aqui, que daí você também pode recarregar, em vez de pegar os tickets, você pode recarregar 10 euros aqui e passar toda vez no tram ou nos ônibus e utilizar, e não tem problema algum. Também, para quem quiser, né, no outro vídeo eu tinha falado sobre que dá para poder pegar o passe mensal. Para mim eu não achei vantajoso, porque eu não uso muito assim, porque dá para fazer muita coisa aqui início a pé, de verdade. E daí o que eu faço é carrego 10 euros, às vezes eu uso, talvez às vezes eu gasto uns 20 euros por mês só de passagem, para poder pegar o passe mensal, acho que deve ser, não lembro se era 30 e pouco ou 40 e pouco, eu não me lembro. Posso deixar aí para vocês também. Uma outra coisa interessante aqui de Nice é que quem é residente de Nice, mora na cidade mesmo, tem acesso a qualquer museu gratuitamente. Só tem 2 museus que não é gratuito, que eu não lembro qual é. Não lembro, faz um tempo que me falaram, na verdade, que eu fui no museu e falaram qual eram os 2, mas eu já não lembro qual é. Mas tem 2 museus que não são gratuitos, mas de qualquer forma, todos os outros museus em Nice são gratuitos. E para residente, aí o que você tem que fazer é mostrar sua identidade e seu comprovante de residência. Aí eles fazem um cartãozinho para você de passe, para você poder ir nos museus. E aqui em Nice você tem a possibilidade de ir em vários museus andando até. Sair de um aqui, pega outro ali, vai andando por aqui, pega outro. É tudo muito perto, você consegue fazer tudo andando e é super tranquilo. Uma outra coisa sobre Nice é que aqui fecha tudo meio que cedo, tipo, 7 da noite já tá tudo fechado. Não interessa qual seja o lugar, exceto o restaurante. Mas lojas, como é que fala? Galeria Lafayette, qualquer loja assim de roupas e tipo Fnac, tudo fecha às 7 horas, não interessa. Em Paris eu me lembro que na Champs-Élysées ficava aberto, ficava lá, eu ia e ficava aberto lá, às 7 já estava aberto, depois das 7 já estava aberto. Aqui não, 7 da noite já está tudo fechado, o que fica funcionando são os restaurantes.
Aí é um pouco incômodo isso, às vezes dá um estresse. E outra coisa também é que tem alguns lugares que eles fecham na hora do almoço. Às vezes eu pensava que as pessoas antigas podiam botar uma outra pessoa, almoçou, botar uma outra pessoa para substituir o lugar e tal. Não. Eles fecham vamos dizer, meio-dia e voltam às 2 da tarde. É assim. Eu ainda não me acostumei com isso. Não é todo lugar, mas tem. Uma outra coisa também que eu acho assim diferente aqui, eu acho que tem muito mercado, que tem muita variedade de mercado. Tem o Cassino, que eu não conhecia, que eu fui conhecer aqui. Tem o Chile, que eu fui conhecer aqui. Agora o Carrefour, o Leclerc, também tem o Lidl, acho que é isso que se fala. Eu só fui uma vez nesse mercado, ouço o pessoal falando muito aí que esse mercado é muito barato. Eu fui lá, realmente é muito barato, mas para mim não funcionou muito o mercado. Por quê? Porque quando eu vou ao mercado, a gente chega em casa, a gente usa ticket restaurante. E quando eu fui nesse mercado, a gente não pode usar. Eles não aceitam, porque realmente os preços lá são muito baratos. E daí a gente já não gostou muito do mercado e tal, mesmo sendo barato, a gente achou bem desorganizado. Daí a gente prefere ir nos mercados que a gente está mais acostumado, como é o Cassino, aqui perto de casa. E o Cassino é um mercado que eu gosto, sabe por quê? Ele abre às 6, pelo que estava escrito, né? Não sei se é verdade. 6h30 da manhã e fecha às 11 da noite. E daí, nem sempre tem pessoas no caixa. Elas ficam, acho que entram às 9 horas e saem 9 da noite. Não, 7 da noite, por aí. E elas vão embora. E daí você consegue usar o mercado sozinho. Você não precisa de pessoas para poder te atender. Você mesmo resolve tudo no mercado. Então, eu acho que facilita muito esse mercado. Ele é mais caro, mas ele consegue te suprir as suas necessidades. Por exemplo, você vai em qualquer horário, consegue comprar, não precisa de caixa para poder te atender nada. Você mesmo resolve tudo. Então, eu acho ele é mais caro, mas ele tem essa facilidade, sabe? Eu gosto bastante desse mercado. Uma outra coisa também aqui é que apartamentos aqui tem muito para alugar. Aqui no Nice tem muito apartamento para alugar. Mas eles são um pouquinho chato. Eu me lembro que eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre como era alugar apartamento direto com o proprietário em Paris, na região parisiense, que era super tranquilo. Tem muitas pessoas alugando dessa forma. E eu e meu marido, a gente conseguiu alugar dessa forma. Mas aqui nisso não. Aqui no sul na verdade, no sul da França, eu acho que é muito complicado você alugar direto com o proprietário. E quando você encontra algum apartamento direto com o proprietário, o apartamento é bem estranho. Então, eu acho que não é vantajoso, né? Eu conheci algumas outras pessoas que também procuraram apartamento direto com o proprietário e não gostaram muito, não gostaram muito. Bom, e daí você acaba recorrendo à imobiliária. E aqui nisso tem muita imobiliária, mas muita mesmo. Daí você quiser alugar um apartamento, eu acho que você tem que ir realmente direto com imobiliária. Mas só tomar cuidado com as imobiliárias, tá? Porque eu tenho uma experiência bem ruim com imobiliária, então eu não quero que ninguém passe pela mesma experiência que eu. Então, dá uma olhada na imobiliária, vê mesmo, dá uma olhada nos apartamentos que você for visitar, porque às vezes eles podem esconder problemas e não falar, tem que perguntar tudo. E uma coisa sobre apartamento que na verdade, é um conselho assim que eu dou por trauma, se você tiver que alugar um apartamento e o gás for individual, tenta ver um apartamento que tenha gás coletivo, a não ser que para você não seja um problema, mas vê um gás que seja coletivo, porque aqui, aí no nosso primeiro apartamento aqui em Nice, a gente pagou uma nota por causa de gás. A gente já pagava o valor, né, 75 euros, que a gente pagava todo mês para utilizar o gás. E só foi no verão, a gente só ficou num apartamento por 6 meses e a gente pagava 75 euros. E no final que a gente teve que sair de lá, a gente teve que pagar 800 euros a mais, que eu não sei da onde saiu daquilo, que a gente mal gastava gás lá, mal gastava, a gente achou aquilo absurdo. E foi exatamente no momento que começou a guerra, então acho que os preços do gás aumentou, então a gente se deu muito mal naquela época. Então, os gás tá caro, então
eu aconselharia você pegar um apartamento que o gás seja coletivo. Uma outra coisa, assim, sobre Nice, que eu, sei lá, tô falando tanta coisa, né? Aqui, eu percebo que às vezes é bom ter um carro. A gente aqui em casa não tem um carro, nem tem pretensão de ter tão cedo, mas às vezes é bom ter, porque às vezes você quer se locomover para um lugar e o carro vai te ajudar bastante. Então, se você quiser ter um carro, acho que faz todo sentido ter um. Eu achava que em Paris não tinha necessidade, porque os trens te levam para qualquer canto, mas aqui eu acho que se for uma grande necessidade, acho que vale a pena ter um. E uma outra coisa também aqui de Nice que eu achei super legal é que a gente tem um aeroporto super perto. Recentemente eu fui pro Brasil, meu marido foi pro Brasil e a gente tinha que estar num aeroporto de madrugada. Não tinha nada circulando, não tinha tram, não tinha ônibus, não tinha nada. Só tinha Uber que parecia que estava demorando muito tempo. E daí o que a gente fez? A gente mora uma certa distância do aeroporto, mas a gente conseguiu ir andando pro aeroporto de madrugada e não teve problema algum. Tipo, a cidade é um pouquinho, assim, tem seus problemas, tem que tomar cuidado e tal, mas foi super tranquilo ter ido a pé pro aeroporto. O aeroporto é super minúsculo. Bom, eu tô falando várias curiosidades aqui sobre Nice, e é o que eu lembro, assim, sobre a cidade. E se me perguntarem, Graciela, você se mudaria para Paris? Gente, não. Não me mudaria de jeito nenhum para Paris, nem acho que para nenhuma cidade do norte. Só se for de extrema necessidade mesmo, daí eu mudaria. Tipo assim, meu marido recebeu uma proposta muito boa para poder se mudar e é aquele emprego dos sonhos dele, que não sei o quê. Aí a gente se mudaria. Mas por outro motivo, não. E uma outra coisa que podem também me perguntar, né? Como é trabalho em Nice? Né? É uma pergunta. Eu acho que aqui em Paris com certeza é muito melhor o trabalho, tem muito mais chance de você conseguir trabalho. Aqui eu acho que é menos. Se você tá com os documentos tudo correto, vai conseguir emprego. Vai conseguir emprego com certeza. Eu sempre vira e mexe, vejo anúncio de emprego, conheço algumas pessoas que enviaram com um documento, né? Enviaram o currículo para certa empresa, a empresa no dia seguinte já chamou, a pessoa já começou a trabalhar. Então o negócio é ter os documentos corretos. É isso, gente, o vídeo é esse, eu espero que vocês tenham gostado. Eu falei para um caramba aqui. Eu só conversei assim, se você achou interessante o vídeo, dá um like, compartilha se quiser. E eu vejo vocês no próximo vídeo, porque o tempo de vídeo aqui já tá acabando no meu celular. Eu vejo vocês no próximo vídeo, beijo a todo mundo e tchau! As far as eyes can see. So baby, come with me.